Bianca, podes apresentar? Sim, vou compartilhar aqui então Ok. Aí só me avisa se deu certo. Apareceu? Sim. Apareceu? Então já vou começar a ler. Boa. Então, quanto às ameaças, né? Quais são as principais ameaças concretas ou iminentes ao sistema Rio Vermelho? Elencar 5 por ordem de relevância e magnitude. Expansão urbana desordenada, plano diretor incompatível com as demandas da região. Ampliação da área urbana de forma irregular, invasão. Saneamento ambiental inadequado, esgoto sanitário clandestino ou manutenção inadequada, né, desses esgotamento sanitário, destinação inadequada do lixo, exemplo, resíduos de material de construção. Incêndios florestais, usos irregulares das margens, né, exemplo, gado, supressão de vegetação, plantio de espécies exóticas invasoras. Aí, as necessidades de dados, planejamento e ações para neutralizar ou minimizar os impactos dessas ameaças. Propor alteração do plano diretor para retirada da estrada, possivelmente implantação de uma ciclovia ou trilha de bicicletas. Integração dos órgãos públicos. Monitoramento e fiscalização, né, de maneira geral. Implementação de sistemas de saneamento. Monitoramento e fiscalização voltado ao esgoto doméstico individual existente, educação ambiental focada na prevenção das ameaças do Rio Vermelho, engajamento comunitário, recuperação das margens com mata nativa. Tem mais um pouquinho aqui. Valorização dos órgãos públicos, incentivo à pesquisa, promover o acesso à informação, ampliação da área da nascente ao Parque Estadual do Rio Vermelho. Foi. Ok. Vou compartilhar a minha aqui, o grupo 2. Ok, o nosso grupo elencou 7 ameaças nessa ordem de relevância. A poluição de esgoto, químicos e biológicos e resíduos sólidos de forma irregular, o desmatamento da mata ciliar, a especulação imobiliária e construções irregulares, limpeza da calha do rio com retroescavadeira pelo poder público, aliado ao descaso do poder público em relação ao rio, incêndios florestais, coleta de fauna e flora nativa e a infestação de patógenos por fezes de animais domésticos. Para as necessidades de dados, planejamento e ações em relação à questão da poluição por esgoto, a gente indica o levantamento de dados sobre os pontos de emissão de esgoto irregular e ligações clandestinas na drenagem pluvial, a implantação da rede de esgoto e a instalação de pré-filtragem no sistema de drenagem pluvial. Em relação ao desmatamento de mata ciliar, a gente propõe um PRAD de recuperação, né, dessas matas ciliares e um monitoramento contínuo dessa região ciliar. Em relação à especulação imobiliária e construções irregulares, o grupo propõe acionar o CRECI para fiscalizar e orientar os corretores de imóveis e também fazer o monitoramento e a representação aos órgãos de fiscalização dessas construções irregulares. Em relação à limpeza da calha do rio com retroescavadeira, a gente propõe articular com o poder público outros sistemas ou metodologia de limpeza da calha do rio, preferencialmente de forma manual, e também orientar e capacitar os proprietários lindeiros e associações comunitárias. Em relação à coleta de fauna e flora nativa e a infestação de patógenos por fezes de animais domésticos, o grupo propõe tem a questão do incêndio. Em relação à questão dos incêndios florestais, a gente propõe capacitar moradores para atuar no combate ao incêndio, formar uma brigada comunitária, uma campanha de conscientização da população
e também o estabelecimento de um plano emergencial de prevenção e combate a incêndio para o parque e entorno, com a integração dos órgãos competentes, por exemplo, bombeiros, o IMA, a própria Polícia Ambiental, e a implantação de hidrantes na rodovia. E em relação à coleta irregular de fauna e flora e a infestação de patógenos, a gente indica, então, o estabelecimento de um programa de conscientização e capacitação para a comunidade e geração de informação sobre esses dois assuntos. Essa é a contribuição do nosso grupo. GT3, Michele. Então, compartilhando aqui. Tá, então, o nosso grupo elencou como principais ameaças, né, numa ordem de relevância e magnitude, em primeiro lugar, o lançamento irregular de esgotos. Em segundo, seria a questão da drenagem urbana, né, ou a falta da drenagem urbana. Em terceiro, a substituição da mata ciliar por construções, pastagens e especulação imobiliária nas áreas do entorno. Em quarto, a falta de informação sobre os ambientes locais e a falta de informação sobre o saneamento do bairro. E quinto, então, o descarte incorreto de resíduos no bairro, que são levados, então, aí para o rio por ações de ventos e chuvas, e etc. Então, como necessidades de dados, planejamentos e ações para neutralizar ou minimizar esses impactos, tá? Em primeiro, a gente colocou, então, aí a implementação... Opa, acho que está faltando alguma, não? Tá aqui. A implementação de uma rede de saneamento, né? E aí, pegando esse link, a priorização do bairro Rio Vermelho para o plano integrado de saneamento básico, já que hoje, acho que nós somos uns dos últimos na lista, né? A reutilização da água da chuva, né, seria o uso sustentável para diminuir a drenagem superficial e, consequentemente, os poluentes que são carreados para o rio. A fiscalizações sobre as ocupações urbanas e o próprio saneamento. A educação ambiental para a comunidade e para a sociedade como um todo, aqui incluindo, né, os visitantes em época de turismo, né, os turistas. E então, aí, em relação à mata ciliar, ele não está bem na ordem, tá? Um PRAD para a região de amortecimento, né, para a recuperação da mata ciliar e prevendo, então, aí incentivos fiscais para as áreas privadas que recuperarem, então, aí essas áreas. Então, foi isso que o nosso grupo elencou. Ok. A gente percebe aí que as ameaças, elas muitas se repetem, né? Então, a gente tem aí um bom norte de saber o que realmente está impactando, né, e prejudicando o sistema todo do Rio Vermelho. E a gente tem uma série de proposições já, né, que vão subsidiar aí a equipe de coordenação do projeto para avaliar essas proposições que o grupo está fazendo e, de repente, botar numa ordem de prioridade e começar a articular a execução desse planejamento, dessas ações, para já começar a ter algum tipo de resultado, né? Boa parte delas são bem complexas, envolvem articulação com outras instituições, mas a força dessa coalizão acho que tem tudo para ajudar a viabilizá-las de forma mais efetiva. Fabrício, tu queres falar alguma coisa sobre o diagnóstico que o projeto já conseguiu avançar em relação às ameaças identificadas? Sim, a gente fez uma pesquisa aqui, identificou uma série de ameaças, né? Muitas delas são as mesmas que foram identificadas por nós aqui nos grupos. Eu vou rapidamente aqui mostrar aqui, é um slide só. Tá dando para ver aí? Abriu já. Abriu. Então aqui, ó, só para mostrar rapidamente. Botei aqui um negócio errado. Agora vai. Tá. Então a gente tinha feito com base aí em literatura e também em conhecimento do lugar. A gente identificou essa série aqui de ameaças também, né? Uma coisa que eu não vi, assim, nenhum dos grupos falou sobre mudanças climáticas, né? Eu acho que
A gente pode até discutir sobre isso. Questão das áreas urbanas, áreas comerciais, turismo e aqui não saiu a outra parte. Agricultura, pecuária e pastagem, estradas e ruas, caça, coleta de plantas, pesca, incêndio, captação de água superficial desordenada, no caso, né? Captação de água subterrânea, questão das espécies exóticas, questão do esgoto, que foi bem mencionado, questão dos efluentes agrícolas, que a gente discutiu no nosso grupo, mas se alguém tiver mais informação sobre isso, se existe esse tipo de efluente, para o rio também, questão do lixo, que também foi falado aqui pelos grupos, questão da poluição luminosa, né, para muitos animais isso é prejudicial, e a questão, áreas urbanas aqui, tentar repetido. Mas, enfim, isso bem no geral, assim, né, eu queria ver o que vocês acham, se faz sentido, e provavelmente a gente vai incluir algumas que foram também identificadas agora aqui nesse exercício, né? Muito interessante, inclusive. Então, rapidamente mostrar assim que a gente fez um levantamento, né? Com base nessa metodologia da IUCN ali, que tem uma série de... já tem uma série de ameaças que a gente vai qualificando, né? Classificando. Então, seria isso. Ok, isso converge bem, né, com a visão do grupo, tem essa complementação, e eu acho que aí, posteriormente, a coordenação do projeto aí vai estar analisando, né, essas informações e vendo exatamente como lidar e priorizá-las. Temos duas inscritas aqui na manifestação, Bianca e depois a Michele. É mais uma dúvida mesmo. Assim, a contaminação do aquífero não necessariamente seria colocada como ameaça, porque é o contrário, né? É o rio contaminado que vai contaminar o aquífero, né? Eu acho que não entraria nessa lista de ameaças, né? Fiquei com essa dúvida. Como é que é? Desculpa, eu não entendi. A contaminação do aquífero, ela diretamente não seria colocada como uma ameaça, né? Porque a ameaça é relacionada diretamente ao rio. Sim, no caso, a ameaça que vai... É o contrário, né? A ameaça no rio que vai contaminar o aquífero. Que vai chegar ao aquífero, tá. Seria o sentido contrário. Entendi, tá. Que a gente pensou. Michele? Então, rapidamente, só para contribuir ali, né, com esse último gráfico que o Fabrício apresentou e fala sobre as mudanças climáticas, isso realmente é um impacto, né? A gente não elencou, mas isso é um impacto para o Rio Vermelho, porque acho que já falaram pela manhã que tanto as áreas alagadas quanto os próprios rios, eles podem funcionar como um sumidouro de CO2 da atmosfera. Só que, no entanto, quando você tem esse ambiente degradado, você tem esse ambiente poluído, ele deixa de agir como sumidouro e passa a agir como fonte de CO2 também para a atmosfera. Então, realmente é mais uma ameaça, é mais uma preocupação que a gente tem com a poluição e a degradação aqui do nosso rio, né? Era só para contribuir. Ok, Michele, obrigado. Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossa programação. Além de elencar quais são as ameaças e propor necessidades de levantamento de dados e planejamento e ações para minimizar essas ameaças e os impactos no sistema do Rio Vermelho, a gente quer também construir soluções, né, baseadas na natureza, para qualificar ainda mais a conservação e a qualidade da água do rio e todo o ecossistema associado. Então, agora o Mauro vai nos fazer uma apresentação sobre esse tema para nivelar o nosso conhecimento e a gente voltar para os grupos de trabalho para desenvolver proposição de soluções baseadas na natureza para o sistema do Rio Vermelho. Está contigo, Mauro. O microfone. Ouvindo? Agora sim. Vou botar para apresentar aqui. Tá.
Então, pessoal, esse tema sobre soluções baseadas na natureza é bem interessante aqui para o nosso contexto. A gente tem uma visão, uma imagem aí que inclusive está lá nas redes sociais do SOS Moçambique, que é o trator aqui da intendência cavando o leito do rio para que a água corra melhor e evite alagamentos lá na região sul, né, do rio. Essa é uma solução que acaba destruindo as matas ciliares, etc. E a gente agora viu várias ameaças e a gente tem várias soluções que, ao invés de degradar o ecossistema, como essa, por exemplo, que eu citei, elas colaboram com a conservação da biodiversidade e o bem-estar humano. Eu vou trabalhar, então, esse tema aqui com vocês, e essa imagem aqui é uma imagem da Fundação Boticário, de uma publicação que vocês podem achar aí pelo Google, que chama Cidades Baseadas na Natureza. Eles adaptaram essa imagem aqui da União para a Conservação da Natureza, União Internacional para a Conservação da Natureza, né? A IUCN. E então eu vou entrar mais especificamente no tema agora, que busca propor essas soluções para a gente enfrentar desafios sociais, né, que estão aqui citados, como questão climática, desenvolvimento econômico, redução de riscos, saúde, segurança hídrica, segurança alimentar, degradação ambiental e perda de biodiversidade. A IUCN tem uma definição para soluções baseadas na natureza, né? Aqui está a imagem, aquela que o Boticário adaptou, né? Então, as soluções baseadas na natureza, depois a gente vai ver, elas são divididas em 5 categorias, não sei se dá para ver o meu cursor aqui. Sim, e só não dá pra ver. elas buscam, então, colaborar para a gente enfrentar esses desafios da sociedade, promovem o bem-estar humano e a conservação da biodiversidade, né? E elas estão ligadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Toda essa agenda internacional, e aí tem uma questão interessante que vai vir aqui na minha fala, é trazer toda essa agenda internacional sobre conservação e desenvolvimento sustentável que está sendo trabalhada atualmente para o nosso caso aqui local. Tem aquela velha frase do pensar global e agir local, isso a gente pode colocar em prática aqui. Então, são ações, né, soluções baseadas na natureza, são ações para proteger, gerenciar de forma sustentável e restaurar ecossistemas naturais ou modificados, que abordem os desafios da sociedade de forma eficaz e adaptativa, proporcionando simultaneamente benefícios para bem-estar humano e biodiversidade. O interessante aqui das soluções baseadas na natureza, né, é que por usar uma abordagem ecossistêmica na sua implementação e no design dessas soluções, elas trazem a variável ambiental ou a biosfera como um pilar base, não como um pilar, mas como um fundamento do desenvolvimento sustentável, né? Para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, vocês veem nesse gráfico aqui, que é um gráfico desenvolvido aí pelo Stockholm Resilience Center, né, lá na Suécia, que eles justamente trazem essa ideia de que a gente, para desenvolver as questões sociais e econômicas, precisa ter os ecossistemas, né, vivos e saudáveis. Então, a implementação dessas soluções, ela trabalha com essa visão. Isso não é um tema novo, tá? Aliás, pode-se até dizer que é novo, né? Porque esse termo foi usado pela primeira vez em 2002, aqui uma linha do tempo, né? Em 2005, lá no Millennium Ecosystem Assessment, né? Que o Fabrício já citou quando trabalhou ali na questão dos serviços ambientais, também foi trazido esse conceito. Aí teve relatório do Banco Mundial que tratou disso, a própria uma COP, a COP 15 da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança Climática tratou desse tema.
A IUCN vem trabalhando um programa global já faz um tempo a esse respeito, e também lá na União Europeia, as soluções baseadas na natureza são muito importantes, inclusive as soluções baseadas na natureza estão norteando agora essa recuperação econômica pós-Covid na Europa, e há muito investimento no mundo inteiro para projetos de implementação de soluções baseadas na natureza. Aqui no Brasil, a Fundação Boticário tem um trabalho bem interessante com isso. O WRI, que é o World Resources Institute, que eles têm uma sede aqui no Brasil também, eles estão trabalhando isso. O ICLEI, que é uma outra organização que trabalha com cidades sustentáveis também, que tem uma sede no Brasil, também está promovendo essas soluções baseadas na natureza. Como eu falei, essas soluções elas trabalham a partir de uma abordagem ecossistêmica, né, que está bem no contexto do nosso projeto, e elas são divididas em 5 categorias. A primeira delas é restauradora, então trata de restauração ecológica, restauração de paisagem florestal e engenharia ecológica. Outra, por objetivo. Então, essa por objetivo, ela trabalha a adaptação e mitigação baseada no ecossistema, e no caso relacionado a mudanças climáticas, né? A redução de riscos de desastres com base no ecossistema e serviços de adaptação à mudança climática. A terceira é a categoria da infraestrutura, que ela usa a infraestrutura natural e a infraestrutura verde. Quarto, gerenciamento, aí trata da questão de gerenciamento integrado de zonas costeiras e gestão de recursos hídricos também. E a quinta é proteção, então abordagens para gerenciamento de áreas de conservação e outras medidas de conservação para imobilização da área. Essa aqui foi essa tradução foi feita pelo Boticário, mas a fonte é esse desenho aqui. A fonte é a IUCN, tá? A fonte original. Eu busquei essa tradução aqui que o Boticário fez, que eu achei bem compatível com a publicação original. As soluções baseadas na natureza, a IUCN estabeleceu alguns princípios, né? Então, entrega uma solução efetiva para um desafio global, utilizando a natureza, oferece benefícios da biodiversidade, em termos de diversidade e ecossistemas bem manejados, apresenta melhor relação custo-efetividade em relação a outras soluções, é comunicado de maneira simples e convincente, pode ser medida, verificada e replicada, respeita e reforça os direitos das comunidades sobre os recursos naturais. Atrela fontes, eu até essa tradução aqui poderia dizer, reforça os direitos das comunidades em relação aos recursos naturais, né? Fica melhor. E aqui atrela fontes de financiamento, tanto públicas quanto privadas, para a implementação dessas estratégias. Elas trazem também alguns benefícios, que apontados aqui pela Comissão Europeia. Eles apontaram especificamente 3 benefícios. Então, essas soluções elas referem-se ao uso dos próprios recursos da natureza, né? Ar limpo, por exemplo, água e solo, de maneira inteligente para enfrentar os desafios ambientais. Trabalham com a natureza e não contra ela, né? Como eu citei aqui, algumas intervenções aí, que trabalham contra a natureza, para fornecer de maneira sustentáveis e economicamente viáveis, né, alcançar uma economia mais verde. E esse termo é um pouco controverso, mas é para fomentar aí um desenvolvimento econômico mais racional, competitivo e eficiente em termos de recursos. Isso se dá muito porque, às vezes, em casos de adaptação aí às mudanças climáticas, né, se investe um dinheirão, por exemplo, com a questão da elevação do nível do mar em seawalls, que chamam, né, muros aí de contenção dos oceanos, e às vezes uma recuperação de um manguezal, de uma restinga, de um cordão de dunas, poderia
suprir o mesmo efeito, então ele é economicamente viável muito mais do que essa construção dessas paredes aí de contenção que consomem um valor absurdo, né? Até estava vendo esses dias lá em Sydney, tem morador que paga $300 por mês para manter aí um muro na frente da sua casa, e a gente sabe que às vezes recuperando o ecossistema isso pode ter um custo bem mais baixo e a solução pode ser bem mais efetiva. As soluções baseadas na natureza ajudam a criar novos empregos e crescimento econômico por meio da fabricação e entrega de novos produtos e serviços que aumentam o capital natural em vez de esgotá-lo. Essa é a visão da Comissão Europeia, que tem esse foco bem de recuperação econômica por meio da natureza, que é um tema um pouco controverso, mas eu entendo que a gente está num processo de adaptação ao novo mundo, né? E aí o sistema econômico ele vai ter que se adaptar também. Muito bem. Importante dizer que essas soluções baseadas na natureza, né, chamadas também de soluções de infraestrutura natural ou verde, né, elas não atuam necessariamente sozinhas, mas elas também atuam com incompatibilidade com algumas soluções aí de engenharia, né? Soluções convencionais de infraestrutura cinza, por exemplo. Mas aqui, esse material aqui do Fundus Água, né? Ele faz uma comparação. Então, ele diz que essas soluções convencionais utilizam recursos artificiais, muitas vezes não permeáveis à água, e impedem, aqui no caso de rios especificamente, tá? Impedem que os ecossistemas neles cresçam. Elas incluem tubulações, canais, esgoto em drenagem, diques, represas. Embora sejam necessárias em áreas urbanas, as soluções podem ser mais eficazes se associadas à infraestrutura verde, que ajuda a restaurar a capacidade da natureza e reter a água do meio ambiente. E aí, no caso das soluções naturais, eles dizem que essa infraestrutura, no caso de recursos hídricos, usa sistemas naturais ou seminaturais, como soluções baseadas na natureza, para oferecer opções para o gerenciamento de recursos hídricos. Em algumas situações, as abordagens baseadas na natureza podem oferecer a principal ou a única solução viável. Por exemplo, a restauração de paisagem para abordar a degradação da terra e a desertificação. Aqui eu trago só um exemplo, e a gente não está aqui propondo soluções baseadas na natureza, a gente quer ouvir vocês. A gente também vai contar com o parecer do Márcio, aqui, do biólogo Márcio Mortari, que trabalha com permacultura e ele trabalha com essas soluções baseadas na natureza há muito tempo, né? Embora antigamente a gente não usava esse nome, né? Mas esse rótulo tem surgido muito forte aí nas políticas públicas internacionais, e a gente vai compor aí com várias informações para a gente apresentar no final do projeto algumas soluções para as ameaças que a gente vem detectando aqui no Rio Vermelho. Muito bem. Então, aqui existem algumas soluções. Aqui embaixo, ó, eles citam algumas soluções para sistemas hídricos de cidades, né? Manejo do solo, engenharia ecológica, manejo de drenagem urbana e abordagem baseada em serviços ambientais. Então, aqui, eles fizeram essa imagem retirada aqui de Possante e Marques, né? Desse artigo, e eles trazem algumas ideias, ó, como recuperação de APP e reserva legal, caso tenha, né? Recuperação de áreas degradadas, infraestrutura verde, urbana e controle de lote, tratamento de influentes com áreas úmidas construídas, zoneamento de riscos hidrológicos, cidade usuária de água,
pagamentos de serviços e incentivos ambientais, restauração de áreas úmidas e manejo e conservação do solo, né? Essas atividades trazem os seguintes impactos: controle do escoamento, armazenamento de água do solo, melhoria da qualidade da água e melhoria da qualidade ambiental. Então, eu trouxe isso aqui só para ilustrar alguns exemplos aí de soluções baseadas na natureza que têm sido citadas em artigos. A gente tem outros artigos aqui que, inclusive, estão trazendo, né, soluções que cidades aí pelo mundo estão usando para recuperar ecossistemas e manter a gestão de recursos hídricos. Era basicamente isso, e eu agradeço aí pela atenção. Ok, Mauro. Muito obrigado aí, cara. Palestra muito interessante, um tema bem de vanguarda, né? E, mais uma vez, a gente vem tentando trazer implementações que estão além da visão do convencional, né? Mas cabe a gente ousar e propor essas soluções e, acima de tudo, efetivá-las, né? Para servir de exemplo, que a gente acredita realmente nisso. Pessoal, então, com base nesse nivelamento aí, mesmo esse tema sendo... Ele é simples e complexo, né? Como o Mauro falou, esse rótulo de soluções baseadas na natureza são técnicas e, muitas vezes, até mesmo ancestrais, né? Exatamente. Então, o que a gente vai colocar agora, a gente vai voltar para os nossos grupos de trabalho e a gente vai debater e propor soluções baseadas para a natureza no contexto do Rio Vermelho, tendo em vista todo esse conhecimento que a gente já absorveu aqui ao longo da oficina e que vocês já trazem com vocês do dia a dia. O que a gente vai propor para o Rio? Tá? Então, a proposta é a gente desenvolver por 20 minutos essa reflexão, mesmo esquema, a gente volta para os 3 grupos de trabalho, cada um vai ter um moderador, e a gente vai registrando essas apresentações, essas proposições, e a gente volta para a plenária para apresentar a construção dos 3 grupos, tá ok? É só, Rafael, frisar que isso aqui é só um exercício, né, uma chuva de ideias, a gente não tem, né, obrigação nenhuma nos grupos aqui de trazer um conhecimento final, mas eu penso que é interessante a gente refletir e trazer algumas ideias, de repente surgem algumas ideias interessantes que até possam ficar para depois, né? Mas eu sei que eu, por exemplo, como advogado, não tenho muito conhecimento técnico sobre isso, e a gente precisaria de um estudo maior para propor, mas pelo que a gente percebe, a gente pode ver que existem soluções que são aí já conhecidas e, como o Rafael falou, até ancestrais, que podem nos ajudar a recuperar o nosso rio, inclusive que até contemplam o cumprimento da legislação em vigor, né? Como a recuperação de mata ciliar, por exemplo, de áreas de preservação permanente. Tá bom? Vamos lá. Ok, pessoal. Ney, por favor, pode nos teletransportar.